Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a professora Gilmara da disciplina de Sociologia e Geografia. Hoje a nossa aula vai ser sobre os indicadores socioeconômicos, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Professora, mas o que é o IDH? Para que ele serve? Gente, o IDH ele serve para medir a qualidade de vida de uma população. Eu quero saber, eu quero investigar se aquele país, se aquele estado ou aquele município é um lugar realmente bom para me viver, se eu consigo me desenvolver lá plenamente como cidadã. Será que aquele país é bom? Será que aquele país é ruim? Gente, é país bom, país ruim é porque tem praia, tem balada? Não, nada disso, gente. É um lugar onde eu vou conseguir me desenvolver plenamente como cidadã. O IDH, para vocês terem uma noção, ele é um indicador socioeconômico e ele foi criado pela ONU, Organizações das Nações Unidas, na década de 90, que de fato ele foi feito para investigar, para saber qual é a qualidade, a condição de vida daquele país, tá? Então, para isso tem alguns critérios, vamos ver alguns critérios. Vou pontuar alguns critérios dentro da saúde. Dentro da saúde, eu vou pontuar a taxa de mortalidade infantil. É aquela taxa que eu vou medir o número de óbitos daquele país, tá? De crianças de 0 a 1 ano de idade. Gente, se o país tem uma taxa de mortalidade infantil muito grande, é sinal que aquele país tem alguma coisa de errado, tá? Alguma coisa não tá legal naquele país, porque criança de 0 a 1 ano, ele não tem que morrer. Outro critério dentro da saúde é a expectativa de vida. Professora, mas a expectativa de vida, o que é a expectativa de vida? É o tempo médio de vida de uma população, tá? Para vocês terem uma ideia, quanto mais o país for desenvolvido, enquanto melhor for o país, mais tempo eu vou poder viver. Vou citar um exemplo para vocês. Lá no Japão, a média de vida dos japoneses, que é um país desenvolvido, a média de vida deles são de 82, 83 anos, tá? Mas, professora, e aqui no Brasil? Qual é a média de vida da população brasileira? Pessoal, a média de vida da população brasileira, ele varia entre 75 e 76 anos. É uma média boa? Já foi pior, é bom, já foi mais ruim. Mas enquanto nós vamos nos desenvolvendo, enquanto ciência, né, tecnologia, e essa tecnologia sendo desenvolvida para a área da saúde, nós vamos viver mais, o nosso tempo de vida vai ser mais longo. Aí outro critério, gente, que a gente vai analisar dentro desse IDH vai ser a educação. Eu vou analisar a quantidade de pessoas que de fato sabem ler e escrever. E a escolarização, né? A escolarização é qual é o número de pessoas de jovens que deveriam estar nas escolas matriculados e não estão. Então eu vou também medir, né, dentro da educação, a escolaridade. Eu quero saber lá quantas pessoas lê, quantas pessoas não lê, quantas pessoas escrevem. Então eu também vou fazer uma média dentro da educação. Terceiro critério, gente, é analisar a renda do PIB per capita. Nossa, professora, o que é o PIB per capita? Pessoal, eu vou pegar toda a renda produzida naquele país, toda a riqueza produzida naquele país e vou dividir ela pelo número de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, se eu pegar a riqueza do PIB que é produzida no Brasil e dividir ela pelo número de pessoas do Brasil, pela população, vai dar aí, pessoal, em torno de uns 40 mil, 45 mil reais por pessoa. Nossa, professora, mas todo mundo ganha 45 mil reais? Não, gente, isso é um dado fictício, tá? É uma invenção, é uma mentira, não é verdade. Nem todos os brasileiros ganham 45 mil reais. Outra, o Brasil, gente, é o país mais desigual do mundo. Para vocês terem uma ideia, todo o PIB produzido é dividido apenas aí com 1% da população, tá? Porque a maioria das pessoas ganham salários mínimos. Então, pessoal, tá tranquilo? O IDH já investigamos a saúde, a educação e a renda. E agora a gente vai investigar a variação do IDH. O IDH, gente, vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo do 0, mais
desenvolvido o país é, tá? Quanto mais perto de 1, melhor desenvolvido na saúde, na educação, na renda, o país também, ele vai ficar perto de 1, tá bom? Então vamos fazer algumas classificações desses países. Ó, pessoal, de 0 a 0,555, o país tem um baixo desenvolvimento. De 0,556 a 699, ele tem um médio desenvolvimento. De 0,700 a 799, ele tem um alto desenvolvimento. E de 0 a 800 a 1, muito alto desenvolvimento, tá? Nenhum país, gente, ele chega a 0, tá? No IDH. E também nenhum país chega a 1. É tão rico, tão rico, tão rico, tão alto desenvolvido que chega a 1. Pessoal, para vocês terem uma outra ideia, o IDH do Brasil. O IDH do Brasil, gente, ele tem um IDH de 761. Nossa, professora, o Brasil é bem rico. O Brasil ele tem um alto desenvolvimento, mas a distribuição de renda, que é o PIB, é mal distribuído. Não é porque ele é um país que tem muito, que o PIB dele é muito alto, que ele é um país bem desenvolvido, que significa que o IDH dele é o melhor, não, tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele fica em 79º no ranking do IDH. Ah, professora, mas os Estados Unidos é a potência mundial, então ele é número 1 em IDH. Gente, não. Os Estados Unidos ele fica na 15ª colocação. Não é porque ele é um país muito rico que ele tem um IDH bom, tá? Ah, professora, e a China? A China é a segunda maior potência do mundo. Tem um IDH bom? Gente, não. Ele fica atrás do Brasil. Não é porque significa que tem um PIB muito alto que tem um bom IDH, tá? Porque o país é muito rico, a renda não é bem distribuída. Então, pessoal, eu separei aqui alguns países com um desenvolvimento com IDH alto. Lá lembrando, né, gente, os Estados Unidos ele é potência mundial, mas ele não é o primeiro colocado no IDH. Primeiro colocada é a Noruega. Ela não é uma potência mundial, mas ela é a primeira colocada na distribuição de renda do país dela. Ela tem o IDH, ela está em primeiro lugar no IDH. Aí, em segundo lugar vem a Suíça com o IDH de 944, né? Primeira Noruega com o IDH de 953. Segunda a Suíça com 944. A segunda colocada, a Austrália, a terceira colocada, desculpa, gente, também é segunda colocada, com 939. A quarta colocada, que é a Irlanda, com 938. E a Alemanha, com 936. Esses são os países com alto índice de desenvolvimento humano, tá? E daí aqui também, gente, eu separei alguns países com baixo desenvolvimento humano. O Burundi com 404, o Chad com 402, o Sudão do Sul com 396, a República Centro-Africana com 353 e o Níger com 352. É o IDH desses países, tá? Uns países com alto IDH e aqui um país com baixíssimo IDH, com uma pobreza muito grande. Lá a educação, a renda e a saúde, gente, são bem precárias mesmo, tá? Então são os países com IDH bem baixo. Uma conclusão assim que a gente tira é que os Estados Unidos ele é potência, né? Ele é o primeiro, ele é potência mundial. Ele tem o IDH, ele está lá em 15º, então ele não tem o IDH tão alto. Sinal que o país não precisa ter um PIB muito alto, não precisa ser potência mundial para ele ter uma boa distribuição de renda dentro da população. Um bom IDH. Então a gente viu, né, reformulando lá a nossa aula, o que é o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, para que ele serve? Para medir a qualidade de vida de uma população. Ele foi criado pela ONU, Organizações das Nações Unidas, na década de 90. Ele varia de 0 a 1. Então, enquanto mais próximo o meu IDH do 0, mais pobre é o meu país. Enquanto mais próximo do 1, mais bem desenvolvido é o meu país, tá bom? Espero que a nossa aula vocês tenham entendido sobre IDH. Um super beijo.